Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E hoje o tema do vídeo é como se amar mais e se valorizar em um relacionamento. Quando você estiver em um relacionamento, seja um namoro, seja um casamento, ok? E eu vou trazer 5 passos, que esses 5 passos eu apliquei na minha vida para que eu pudesse desenvolver o amor próprio, elevar a minha autoestima, trabalhar o meu senso de autovalorização. Eu apliquei isso na minha vida a partir de um fato, de um caso que ocorreu, que foi que há alguns anos o meu casamento ele passou por uma crise. Eu sou casada há 14 anos e há alguns anos o meu casamento passou por uma crise que foi quase o fim. Então, a partir daquele momento, eu compreendi que eu deveria desenvolver esses 5 passos aqui que eu vou trazer para vocês. E por isso que eu tô trazendo eles. Funcionaram pro meu relacionamento hoje e eu espero que funcione aí para você também. Primeiro, eu anotei aqui, gente, vou ficar olhando porque eu anotei os passos para eu não me perder nos meus pensamentos. Então, vamos lá. Primeiro, se comprometer com o relacionamento que você tem com você mesma. Por quê? Você precisa, antes de você desenvolver uma parceria com seu parceiro, você precisa desenvolver uma parceria com você mesma. Quando aconteceu essa crise no meu relacionamento, tirou o meu chão, eu acho que depois da minha depressão, que eu tive aquela depressão profunda, tem vídeo aqui no canal, foi um momento onde eu me senti mais desestabilizada emocionalmente. Por quê? Era algo que eu não esperava, né? Eu já estava casada ali há mais de 10 anos, já convivia com meu esposo há muito tempo, desde a minha adolescência. Então é como se imaginar a minha vida sem aquele relacionamento, quem eu era fora daquele relacionamento. Eu não sabia. Era como se se o casamento acabasse, a minha vida acabaria também. No sentido de, o que eu vou fazer agora? Entende? Se os amigos são em comum, você convive com aquela pessoa o tempo inteiro. Quem era eu fora daquele casamento? Quem era eu fora daquele relacionamento? E foi nesse momento que eu percebi o quanto eu deveria desenvolver o meu relacionamento comigo mesmo. Além de amá-lo, né, o meu esposo, valorizar o nosso relacionamento e eu tinha que me amar em primeiro lugar e me valorizar. Porque eu entendi nesse momento que quanto mais eu me amasse e me valorizasse, eu estaria com menos dependência emocional do relacionamento ou da pessoa. Então eu comecei a desenvolver esse relacionamento comigo mesma. E como? Me cuidando mais de mim. Eu trouxe o centro da minha vida, digamos assim, para mim e não para o relacionamento ou para outra pessoa. E isso é importante porque quando você se cuida, quando você se nutre, tudo, seja o seu corpo, seja a sua mente, seja as suas emoções, quando você se cuida e você transborda esse cuidado dentro de você, é aí que você consegue cuidar do outro. É aí que você consegue cuidar do seu relacionamento, porque isso transborda de você. O que eu entendi, o que eu compreendi até hoje, porque isso é algo que eu trabalho diariamente em mim, para cada vez mais eu estar com essa sensação de me amar mais, de amor próprio e de me valorizar mais. É uma construção. Porque imagina, eu passei anos da minha vida sem ter isso. Então, eu estou construindo ainda. Não vou dizer que tá 100%, mas tá ali para base de 90%. Eu já tenho bastante consciência com relação a isso, a essa questão, e eu trabalho isso diariamente em mim. E eu consigo ver essas mudanças no meu relacionamento. A partir do momento que eu comecei a mudar internamente, eu consigo ver essas mudanças no externo. Lembra? Assim como é dentro, é fora. E isso vale para essas questões também, vale também para os nossos relacionamentos. Então, eu compreendi que eu estando nutrida dentro de mim, preenchida de amor próprio, eu consigo ser isso no meu relacionamento. Ser o cuidado, ser o amor no meu relacionamento, percebe? Sem depender da outra pessoa. Isso é independente da outra pessoa.
E quando isso acontece, você exala uma energia, você está nessa energia do amor, do cuidado, e você vai receber isso de volta. Porque a pessoa vai ver em você, você vai exalar aquela confiança, aquela autoestima, que você está ali em primeiro lugar. E isso é muito importante para você em tudo na sua vida. Mas principalmente aqui falando de relacionamento. Por quê? É óbvio que eu entendo que para mim um relacionamento até que a morte nos separe, né? Mas é óbvio que caso alguma coisa aconteça, e isso não depende somente de mim, depende de outra pessoa também. Eu tenho que estar forte e convicta de quem eu sou, de mim mesma, ter uma vida comigo mesma, a parte dessa vida no meu relacionamento. Porque se em algum momento esse relacionamento chega ao fim, eu me completo. Percebe aqui como é grandioso isso? Então, se você está em um relacionamento, em um casamento, em um namoro, você vai trabalhar essa questão para você ser completa, você com você mesmo. Caso esse relacionamento finalize, você esteja completa. É óbvio que você vai ficar triste, que vai ter aquele luto, o sofrimento, mas você sabe que você tem você mesmo. Você se ama, você se valoriza. E aqui é a chave do negócio. Eu acho que esse primeiro passo foi o passo mais importante e é um passo que você vai trabalhar sempre. Cuidar de você, respeitar os seus limites. Então, a partir daí, a partir dessa crise que eu tive no meu relacionamento, eu pude compreender quais são os meus limites dentro de um relacionamento. O que é aceitável e o que não é aceitável. E não é uma coisa que vai mudar de um dia para o outro ou uma percepção que você vai ter de um dia para o outro também. Porque você aqui vai passar pelo autoconhecimento, você vai se conhecer para saber exatamente o que você quer e quais são as suas necessidades verdadeiras. Então, imagina, eu estava num casamento de mais de 10 anos e ali eu tive que compreender o que vai funcionar e o que não vai funcionar a partir de agora para mim. Quais são os meus limites? E colocar esses limites dentro do casamento. Aprender a dizer não, por exemplo. E eu era uma pessoa que não sabia dizer não. Tudo eu estava ali fazendo pelo outro, entende? Mesmo que o que eu estivesse fazendo passasse por cima dos meus valores. Por cima, é algo que você não quer fazer, mas daí você vai lá e diz que sim. É claro que em alguns momentos dentro de um casamento você cede, mas não é isso que eu tô falando. Então, eu aprendi isso e foi uma parte muito difícil para mim, essa questão de impor limites, e é até hoje, porque até hoje eu vou trabalhando nisso, é uma construção, conforme eu falei com vocês. E conforme a gente vai enraizando ainda mais os nossos valores e conhecendo ainda mais os nossos limites e desenvolvendo isso, colocando isso dentro do nosso relacionamento, você vai trabalhando e você vai vendo como que muda até mesmo a sua relação com o seu relacionamento. E é impressionante. Outra questão aqui para trabalhar: assumir a responsabilidade pelo seu próprio bem-estar. Você não pode deixar na mão da outra pessoa a responsabilidade pela sua vida, no sentido de você se sentir bem. Ai, nossa, se a outra pessoa não tá bem comigo por algum motivo, e acontece, ai, eu não tô bem. Ou a pessoa tem que estar ali com você o tempo todo para você se sentir bem. Não, a responsabilidade pelo seu bem-estar é sua. A responsabilidade pelo meu bem-estar mental e emocional é minha. Não importa o que o outro faça, fez alguma coisa, vai me desestabilizar emocionalmente. Peraí, mas por quê? Por que eu tô permitindo isso? Eu preciso me impor aqui nesse momento? Ou simplesmente ok, essa pessoa tá passando por isso e eu vou respeitar ela e o momento dela digerir as emoções dela refletir sobre essas questões, para em um outro momento você conversar. Mas eu não posso deixar que isso afete 100% o meu emocional ou o meu mental. E isso é uma coisa que eu trabalho diariamente. E você também vai trabalhar. Até que fique um automático. Até que seja normal para você agir dessa forma, pensar dessa forma, sentir de determinada forma. Não permitir que aquilo te impacte emocionalmente ou mentalmente. Isso é você se amar em primeiro lugar. Porque você está colocando as suas emoções, o seu mental, a sua qualidade mental
em primeiro lugar. Isso é você se amar mais e você se valorizar. Poxa, eu sei quem eu sou. Eu sei quais são os meus limites. Eu sei quais são os meus valores. Eu sei que eu valho muito. É aqui nesse ponto de pensamento que você tem que ter, de percepção que você tem que ter. Saber o seu valor. Porque quando você sabe o seu valor, você não permite que o outro te desvalorize de alguma forma. Quando você entende o seu valor e você se sente valorizada, independente do que a outra pessoa ache de você, seja dentro de um relacionamento ou seja outras pessoas aí do seu convívio, independente do que elas pensam, você tem que se sentir valorizada e tem que saber qual é o seu valor, que assim você vai conseguir impor os seus limites, falar o que está bom para você ou não. E eu aprendi isso depois dessa crise. E foi muito importante para mim. E como você faz isso, né? Se comprometer com um relacionamento com você mesma? É você cultivar o seu relacionamento com você mesma. Você criar pequenos rituais ali no dia a dia que você tem em contato consigo mesma. É isso, essa questão de você entender os seus limites, os seus valores, trabalhar essas questões. Eu, por exemplo, eu gosto de estar sozinha com a minha companhia. Então eu não dependo do meu esposo estar em casa para eu estar bem. Eu estou bem comigo mesma, com a minha companhia. Faço meu trabalho, tenho meu momento de minha refeição preferida do dia é o café da manhã. Então eu vou lá, preparo meu ovinho mexido, corto ali minha frutinha, preparo meu café, tomo meu café da manhã tranquila. Esse é um momento onde eu estou cultivando o meu relacionamento comigo mesma. Às vezes eu tô em casa, quem trabalha em casa sabe que às vezes é um pouco solitário, você tá ali, né, só você. Eu falo, ai, nossa, hoje eu vou sair, vou tomar um café da tarde fora. Vou me levar para almoçar fora. Vou me levar para sair. Eu estou me proporcionando isso. Eu estou tendo esse cuidado comigo. E quando a outra pessoa vê você tendo esse cuidado com você, isso desperta algo nela também. De também te proporcionar esse cuidado. De chega de noite, a moça já saiu do trabalho e tal, se arruma aí que a gente vai sair para jantar. E é isso. Mas porque você passa uma energia para essa pessoa. E essa pessoa ela vai te devolver essa energia. Entende? Foi isso que eu aprendi colocando em prática esses passos na minha vida. E que eu vou aprendendo, tô aprendendo até hoje, né? Vamos lá, primeiro passo. Gente, esse vídeo eu achei que ia ser mais rápido, mas eu tô achando que vai demorar um pouquinho. Porque nós estamos no primeiro, são 5. Os próximos. Segundo passo. Se trate como uma pessoa que é amada. Por quê? O que eu aprendi? Eu não posso esperar somente que o outro seja apaixonado por mim, que o outro me ame. Eu tenho que me amar. E eu tenho que ser apaixonada por mim. Então eu me amo. Eu sou apaixonada por mim. Eu sei o que é me sentir amada. E não só amada por outra pessoa. É me sentir amada por mim mesma, que eu acho que é o principal de todos. Você se sentir amada por você mesma. Que é que entra na questão da autovalorização também. Quando você sabe o que é ser amada por você, você sabe o sentimento que você espera, ou cria ali uma pequena expectativa, do que seria ser amada pela outra pessoa. Porque você é amada, você se ama. Então é você fazer pequenas coisas por você. Assim como eu tinha falado no primeiro, que é do relacionamento com você, então você não vai esperar o outro te dar flores. Você vai numa floricultura, compra uma flor para você. Alegre sua casa, se isso é importante para você. Não espere o outro te chamar para tomar um café. Se chame, se convide para tomar um café. Porque você está se sentindo amada por você. Se você está... nossa, estou aqui num dia meio na bad, sabe? Acordei meio assim. Se respeite. Não. Eu acordei meio brocochô hoje. Vou tirar essa manhã umas horinhas para eu poder me animar, cuidar de mim. Aí que você vai intensificar ainda mais, preparar um cafezinho para você. Tem aquela série conforto ali, né? Todo mundo tem. Uma série conforto, um filme conforto, eu tenho. Vou colocar esse filme que eu sei que vai me dar uma animada e eu gosto, ok. Cara, isso é cuidar de você. Isso é você se amar. E quando você se ama, você fica menos dependente do amor do outro. De que o outro te ame. De que o outro tem que demonstrar esse amor pra você. Você se ama. Você já faz isso por você. E, de novo, eu sempre vou ficar voltando aqui nessa tecla.
o outro percebe isso. E quanto mais você se ama, você cuida de si, você tá regando ali o seu relacionamento com você, você tá apaixonada por você, quanto mais isso acontece, mais você desenvolve isso, mais perceptível fica isso pro outro e mais atraente você fica pro outro. Então, sem esforço, você vai receber amor. Sem muito esforço, você vai receber cuidado. Porque você tá se cuidando. Você tá se amando. Vai vir de volta. Se ali tem esse respeito mútuo, aquela pessoa, ela te ama também. Então, passamos aqui pelo segundo, que foi ali um complemento do primeiro passo. O terceiro passo, se desenvolva intelectualmente. O que isso quer dizer? Para você desenvolver o seu lado criativo, o seu lado de ser interessada pelas coisas. Eu sou uma pessoa, naturalmente, eu sou curiosa. Então eu vou em algum lugar e daí eu escuto alguma coisa. Não, peraí, o que isso significa? Aí eu já quero estudar sobre aquilo ali. Sobre o que é. Às vezes até por coisas que o meu esposo se interessa. Coisas do universo masculino, né? Carro, não sei o quê. Tá, deixa eu entender um pouco mais sobre isso. Como que funciona? Eu sou curiosa. E eu acho isso extremamente importante. De nós sermos por nós mesmos. Por quê? Quanto mais você se desenvolve intelectualmente, que é você conhecer que seja um pouco sobre as diversas áreas da vida, do mundo, seja você conhecer um pouco sobre finanças, aí você conhece ali um pouco sobre relacionamento, aí eu trago aqui para mim e conhece um pouco sobre o funcionamento da mente, do corpo, aí nutrição, como é que o corpo funciona, sobre os outros países, aí a gente já leva para uma questão geográfica. Tudo que você aprender vai te dar, vai trazer para você uma sensação de autovalorização e vai aumentar a sua autoconfiança e a sua autoestima. Tudo que você aprender, seja tanto os aprendizados que você tem dentro do seu trabalho, né, ali para você realizar o seu trabalho, quanto fora de outras coisas, seja um hobby ou questões de curiosidade mesmo. Isso é extremamente importante, você desenvolver esse lado intelectual. Até porque, se a gente parar para pensar também, o nosso cérebro, ele precisa estar estimulado, ser estimulado diariamente, para manter ali a nossa memória, cognição. Então, seja interessada pelas coisas, para que você se torne uma pessoa interessante. Esse barulho de fundo é o Simba, andando aqui pelo ambiente. Então, eu aprendi isso e eu desenvolvo isso sempre no meu dia a dia. E outra, e daí você tem mais assuntos pra conversar. Porque, gente, eu, por exemplo, pensa aqui no meu relacionamento. 14 anos de relacionamento. Você vai ficar 14 anos conversando sobre as mesmas coisas? Você não vai evoluir nesse quesito? Então você aprendeu coisa nova, então você tá ali numa conversa, você compartilha aquilo que você aprendeu com aquela pessoa e a pessoa aprendeu algo também e compartilha com você. Eu lembro, eu e meu esposo, a gente sempre foi de conversar muito. Pra base da gente sair, vai num restaurante, ficar a tarde toda e a tarde toda falando, conversando sobre tudo. Já teve até uma vez que a gente foi num restaurante, a gente conversou, e os donos do restaurante eram conhecidos nossos, eles falavam, nossa, depois se tornaram nossos conhecidos, né? E aí eles comentaram, nossa, ficava assim olhando, vocês passavam era uma tarde conversando, porque hoje em dia, qual é o normal de você ver por aí? O casal senta e tá cada um aqui no seu celular. Se você é casada, você é mãe, o seu assunto não pode ser somente a sua maternidade, somente os seus filhos, somente o seu trabalho, porque é entediante. Eu acho entediante. Então eu acredito que a outra pessoa também acha entediante. Eu não tenho filhos ainda, mas eu não posso chegar e estar sempre falando do meu trabalho. Que seja do meu trabalho, mas coisas novas referente ao meu trabalho. O que eu quero fazer de novo, o que aconteceu, qual é, onde eu escolho estar daqui a 5 anos, o que eu vou fazer para chegar lá, para alcançar esse meu objetivo. É você ser interessada para ser interessante. E pensa comigo, é interessante quando você vê ali uma pessoa que ela desenrola ali qualquer assunto, qualquer conhecimento. Não quer dizer que você vai ser especialista em tudo, mas você ter ali um mínimo de conhecimento sobre as questões da vida, do ser humano, que rodeia o nosso ambiente como um todo. E não só o nosso mundinho, assim, da nossa casa, sabe? Então eu sempre vou desenvolvendo coisas de tudo, gente. De comida. Teve uma época que a gente despertou em mim uma curiosidade para saber sobre massas. Tipo de massas, né? Italianas. Então, nossa, aí descobria vários nomes, esse, aquele. Aí chegava no restaurante, você tem a massa tal. Aí meu marido olhava assim pra mim,
Como é que você sabe o nome dessa massa? Ah, meu filho, eu estudei. Sou curiosa. Então, eu sou curiosa para diversas coisas. Então, fotografia, já aprendi sobre fotografia, porque eu gostava muito de fotografia. Então, passa ali pelo que eu naturalmente já gosto e para outras coisas também. E isso enriquece a nossa oratória, a nossa comunicação. E isso deixa a gente mais interessante e dá uma autoconfiança pra gente. Eleva a nossa autoestima, o nosso amor próprio, tudo. E é bom pro relacionamento. Você vai se sentir mais... vai se amar mais amada, mais confiante, mais valorizada, você mesmo, no seu relacionamento. E aí, com isso, o que você faz? Lê livros diferentes, vai fazer um curso, vai participar de uma imersão em algum lugar, aprender algo novo, só por aprender. Aqui no YouTube tem um monte de vídeos sobre o que você quiser aprender, você consegue aprender de graça aqui no YouTube, por exemplo. Então, vai aprender, se desenvolver, conhecer coisas novas, estimular o seu cérebro, a sua criatividade. E isso vai ajudar na sua criatividade, para sua vida, no seu dia a dia, para o seu trabalho, em tudo. Tudo na sua vida vai ser contribuição, você estimular aqui, se desenvolver intelectualmente. Quarto passo, deixar que a alegria e a felicidade estejam presentes no seu dia a dia. Assim como você tem que ter ali dentro de você um reservatório de nutrição, de amor, né? Você tem que ter um reservatório de alegria e de felicidade interna. Sem depender da outra pessoa para você estar nesse estado de alegria e de felicidade. E saber o que você pode fazer para retornar para esse estado. Porque acontece coisas no nosso dia a dia, deixa a gente triste, deixa a gente chateada, né? Mas, ok, mas como que eu volto pro meu estado de alegria e de felicidade? Exemplo, já aconteceu dias de, meu esposo acordou assim, meio brocochô, triste e tal, por questões da vida. Eu comecei a entrar nessa energia. De ficar aquele dia mais triste, mas gente, cada dia é precioso. Cada minuto do nosso tempo é precioso. Eu não quero estar aqui, viver uma vida triste. Eu quero viver uma vida alegre e feliz. Isso depende muito mais de mim. Então eu comecei a ver aquilo e falei, não vou entrar nessa mesma energia. E daí eu já começo a elevar minha energia, vou escutar uma música alegre, vou me movimentar, porque se movimentar, porque se você já tá triste, aí você quer ficar deitado, encolhido, vendo um monte de videozinhos nas redes sociais. Pronto. Aquilo ali só vai contribuir para que você fique mais depressivo. Então eu já começo a entrar em movimento, fazer algumas coisas em casa, escutar uma música alegre. E isso já começa a mudar o meu estado emocional. Eu sei que isso muda o meu estado emocional. E conforme você muda o seu estado emocional, e você tá ali alegre e feliz, a outra pessoa, vem aqui, a questão da energia. A outra pessoa vai sentir essa sua energia também. E pode ser que ela ali, só de ver você, já comece a sentir essa energia e já comece a elevar a energia dela também. Então você não tem que vir para energia negativa. Você tem que aumentar ainda mais a sua energia positiva, a sua alegria, a sua felicidade. Vou voltar aqui, minha cachorra latindo lá para alguma coisa. Você tem que aumentar ainda mais a sua alegria e a sua felicidade, né? Retomar a este estado, elevar ainda mais, para que quem esteja aqui se conecte com essa energia. Você tem que contribuir para melhorar a energia da outra pessoa e não entrar na energia dela. E isso faz parte do casamento também, gente, porque às vezes você vai ter que ser quem vai elevar aquela energia, porque por algum motivo aconteceu alguma coisa na vida do seu cônjuge, do seu parceiro, e desanimou ele. E daí você vai lá e anima. E às vezes é o contrário. Às vezes aconteceu isso com você, você não está conseguindo voltar para o seu estado de felicidade, de alegria. E ele vai te trazer de volta. É isso, a parceria, entende? Só que é importante que você saiba sempre como retornar para esse estado emocional, para esse estado de alegria e de felicidade. Isso vai ser contribuição para você. Esse estado de alegria e de felicidade, você cultiva ele todos os dias. Não é em um dia só. De repente, hoje eu estou precisando, você vai tirar de onde? Você tem que saber
de onde você acessa esse estado. E isso é com o autoconhecimento. Então, é escutar uma música, botar uma música e dançar. Dizem que tem até estudos que falam que se você começar a rir, eu tô triste aqui, se eu simplesmente rir, né, dar uma gargalhada, forçar essa gargalhada, a química ali do seu cérebro já muda, já começa a entrar no estado de alegria e de felicidade. Existem várias ferramentas para você utilizar. Inclua no seu dia a dia e trabalhe essa questão também. Quinto e último passo, que é desenvolver a sua conexão espiritual. Aqui, independente da sua religião, tá? Desenvolver a sua conexão espiritual. Como eu comentei com vocês, lá naquele momento lá de crise, esse foi um ponto que me deu bastante força. Porque quando a gente está ali conectado com a nossa espiritualidade, a gente também está conectado ali com os nossos valores, né, com o que a gente acredita. E isso nos dá força para passar pelas questões da vida. Então, eu sempre desenvolvi isso. Quando aconteceu essa crise no meu relacionamento, eu já tinha essa conexão espiritual, essa minha espiritualidade desenvolvida. Então, eu sabia acessar. E eu utilizei muito. Foi algo que me deu muita força naquele momento, para passar por aquele momento, para desenvolver também esses outros passos. Esses outros 4 passos. Então, é importante que você desenvolva a sua espiritualidade, independente da religião, tá? Você com você mesma, você pode fazer meditação, suas orações, colocar ali as intenções no seu dia, seja ir frequentar algum local onde você possa compartilhar dessa espiritualidade com outra pessoa, seja numa igreja, né? Que aí vai depender da sua religião. Tudo isso vai fortalecer a sua conexão espiritual. Mas independente dessa espiritualidade de grupo, de comunidade, você ter a sua espiritualidade, sua conexão com o divino desenvolvida. Sua. Porque você vai estar ali no momento de desespero, no momento de muita tristeza, você vai se conectar com esse cantinho em você, com esse lugar em você de acesso ao divino, para te dar uma força. Para mim, foi um passo e foi algo que contribuiu muito para que eu pudesse passar por aquela crise. E contribuiu muito para o meu casamento em si, entende? Porque você está numa crise, ambos estão passando por questões emocionais e tudo mais. Se tem um que tá ali um pouquinho mais desenvolvido, seja no autoconhecimento, seja nessa conexão espiritual, ele vai contribuir para que toda aquela situação se resolva da melhor forma. Você passou ali por uma crise, existe amor ainda entre as pessoas, ok, então como vamos resolver? Entende? Você parte desse princípio, como vamos resolver? E nesse momento, pode ter como contribuir um pouco mais para trazer um ambiente mais propício para que tudo se resolva. Consegue captar aqui o meu pensamento, a minha intenção, onde que eu tô querendo chegar? Então, esses 5 passos contribuíram muito para mim lá naquele momento. Contribuíram não, eles despertaram em mim, aquele momento, aquela crise despertou em mim essa necessidade de desenvolver, de me amar mais, de me valorizar mais, né? Então, é aquilo, né? Acontecem coisas na nossa vida que são desafiadoras quando a gente está passando, mas lá na frente a gente percebe que, nossa, eu desenvolvi tal coisa, eu aprendi tal coisa, porque aquilo aconteceu na minha vida. Então, eu desenvolvi mais essa questão e eu tive o contato de, opa, eu tenho que cuidar do meu relacionamento comigo mesmo. Eu tô muito dependente emocionalmente aqui da outra pessoa. Porque aquilo aconteceu. E hoje eu me amo, hoje eu me valorizo, e hoje eu me sinto muito mais amada e valorizada pelo meu esposo. Porque é aquela questão, como é dentro, é fora, né? Que eu já comentei pra vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu esqueci de falar pra vocês. O relacionamento mais importante que você tem é com você mesmo.
Porque quando você tem esse relacionamento forte, você vai passar por tudo. É o relacionamento com você e o relacionamento espiritual, pra mim, sabe? Estão ali no topo, sabe? De valores e tudo mais, pra mim, que faz muita diferença. E eu sinto que se você tá com isso em dia, você consegue passar muito mais tranquilamente pelos desafios da vida. Então, você se comprometer com você mesma, você se comprometer em se amar, em cultivar o seu amor próprio, a sua autoestima, se conhecer mais, desenvolver o relacionamento com você mesma, desenvolver a sua conexão espiritual, tudo isso vai contribuir para a harmonia no seu relacionamento, para você se sentir mais amada e mais valorizada, primeiramente por você mesma, né? Que é o mais importante. Porque se você se sente amada e valorizada por você mesma, é muito difícil que outra pessoa consiga abalar essa crença que você tem por si. É muito difícil que outra pessoa consiga abalar a sua autoconfiança e a sua autoestima. Porque você sabe seu valor. Aí se você tá solteira e você quer entrar em um relacionamento, você sabe qual é o seu valor se você já desenvolveu essas questões. E você sabe o que você espera em outra pessoa para se relacionar com você. Você não vai aceitar qualquer coisa, qualquer migalha, alguém te tratando mal. Pô, você sabe o seu valor, você sabe o que você merece, você sabe o que você oferece, e isso é importante também. Tanto para quem tá em um relacionamento, assim como eu, que foi a minha experiência que eu tô passando aqui para vocês, quanto para quem está em busca de um relacionamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, porque tô aí com uma meta para esse ano de alcançar os meus 1000 inscritos até o final do ano. Então, se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal para contribuir comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.